Usando a ciência de sua época para criar uma aventura fantástica, em 1865, Júlio Verne nos levou à Lua, com a sua obra Da Terra à Lua. Mais de um século depois, a ficção científica nos deu novas estruturas, como robôs e futuros distópicos. Mas em meio a tantos universos complexos de tecnologias mirabolantes, um recente filme baseado em um livro conseguiu se destacar, mas não apenas por sua premissa, mas sim por nos fazer torcer por um professor de ciências e uma rocha. E se você não leu o título, estou falando de Project Hail Mary, ou, se preferir, Devoradores de Estrelas, de Andy Weir. E se você, como o professor Monotonia aqui, acha que para escrever uma ficção científica, basta jogar palavras como buraco negro e viagem no tempo em seu texto, bem, seu livro vai ser tão empolgante quanto esse cara aqui. E o pior, ninguém vai ler. Hoje vamos mergulhar nos segredos de Devoradores de Estrelas, para entender como Andy Weir conseguiu criar uma história que, ao mesmo tempo, é cientificamente rigorosa, hilária e emocionante. Então, aperte os cintos para embarcarmos nesse universo fantástico. Nossa, cara, essa parte aqui ficou muito breve. Just stop your crying, it's a sign of the times. Imagine um professor. Vamos chamá-lo de Professor Monotonia. Em sua tentativa de escrever uma ficção científica, ele enche seu livro de equações complexas e jargões técnicos. E o resultado? Bem, um livro que só ele, e talvez um astrofísico muito entediado, conseguiria ler. O primeiro segredo de Devoradores de Estrelas é que ele é um hard sci-fi, ou seja, a ciência é levada a sério, mas o escritor tem a genialidade de tornar essa ciência acessível e divertida. Ele não te joga um monte de termos científicos na cara. Ele te ensina a ciência enquanto a história acontece através dos olhos de um protagonista que está aprendendo e resolvendo problemas junto com você. Pense em Ryan Grace explicando como o astrofágico funciona, ou como ele vai até mesmo consertar a nave. Ele não usa termos que só um doutor em astrofísica entenderia. Ele usa analogias, ele pensa em voz alta e até mesmo levanta a mão. A ciência é o combustível que te mantém lendo. Essa é a diferença entre uma aula chata e uma aventura épica, onde a física é sua aliada, e que, em alguns casos, bem, pode ser até mesmo a inimiga. De volta ao professor Monotonia, que criou agora um herói, que era um gênio, mas tão arrogante que ninguém queria torcer por ele. O segundo segredo de Devoradores de Estrelas é o protagonista. Ryan Grace não é um herói, não é um herói de ação. Ele é um professor de ciências, um pouco nerd, com um senso de humor autodepreciativo e uma capacidade incrível de resolver problemas sob pressão. Ele é falho, ele tem medo, ele comete erros, mas ele é sempre relacionável. E o mais importante, ele pensa em voz alta, nos convidando para dentro de sua mente caótica e brilhante. É o humor dele, é a forma como ele lida com o desespero que nos conecta. E não, ele não é perfeito, mas é a pessoa certa para o trabalho. E ele nos faz sentir que, bem, talvez nós também pudéssemos resolver um problema intergaláctico se tivéssemos um pouco mais de café e um bom diagrama. O terceiro segredo é a narrativa de resolução de problemas. A história de Devoradores de Estrela é uma sucessão de problemas, soluções e novos problemas. O astrofágico está matando o Sol, Grace precisa ir para outro sistema, a nave quebra, ele precisa consertar, ele encontra um alienígena, ele precisa se comunicar. Cada capítulo é um desafio, e é a satisfação de ver Grace usar sua inteligência e criatividade para superá-los. É um ciclo viciante que mantém o ritmo da história sempre em alta. É como assistir um jogo de xadrez de alto nível, onde cada movimento do personagem é uma tentativa de superar um obstáculo aparentemente muito difícil. E o professor Monotonia? Bem, coitado, ainda está tentando descobrir como fazer seu personagem sair da cama sem um manual de instruções. O quarto segredo é a amizade inesperada, a relação entre Ryan Grace e Rock, o alienígena, que é o coração emocional da história. É uma amizade construída na necessidade mútua, na superação de barreiras de comunicação e na pura alegria da descoberta. Rock não é apenas um plot device. Ele é um personagem completo, com sua própria cultura, humor e dilemas. Essa amizade leva a história de uma mera aventura de sobrevivência para algo muito mais profundo e tocante. E o quinto segredo são os flashbacks estratégicos. A história de Grace é contada em duas linhas do tempo. O presente, onde ele ainda está tentando salvar a Terra, e o passado, onde ele lentamente recupera suas memórias e descobre como ele foi parar ali. Esses flashbacks não são aleatórios. Eles são cuidadosamente inseridos para revelar informações cruciais no momento certo, aumentando até mesmo a tensão
e a curiosidade. Eles respondem perguntas enquanto criam novas. E isso mantém o leitor sempre engajado. Quando você combina ciência rigorosa, protagonista carismático, uma narrativa de resolução de problemas, uma amizade inesperada e flashbacks bem orquestrados, você tem a receita do bolo para o sucesso. Devoradores de Estrelas nos lembra que, mesmo diante do fim do mundo, a inteligência humana, a resiliência e a capacidade de formar laços improváveis são as nossas maiores armas. E o professor Monotonia? Bem, finalmente ele entendeu. Então, para escrever uma boa história como Devoradores de Estrelas, lembre-se, use ciência como motor, mas torne acessível. Crie um protagonista carismático e falho, construa uma narrativa de resolução de problemas, adicione uma amizade inesperada e use flashbacks estratégicos para revelar sua história. Faça isso e suas narrativas não serão apenas lidas, mas serão devoradas, pois a melhor ficção científica não é sobre o que pode ser, mas sobre o que somos quando confrontados com o impossível. E, por favor, não deixe seu livro virar uma aula de física como a do professor Monotonia. Ninguém merece isso.